coisa meio inesperada, que eu vou te mostrar na imagem. É algo em que a gente não tinha pensado. Repare uma coisa, para a amônia ou para a amina, para qualquer composto nitrogenado funcionar como uma base, ele tem que recepcionar o H+, que vem do ácido. Observe a amina terciária. Repare, escolhemos a trimetilamina, que tem 3 grupamentos metil, todos 3 elétron repelentes, representados em vermelho. Se eles são elétron repelentes, repelem elétron. Se eles repelem elétron, ficam positivos. Que temos então? Um grupo positivo, um grupo positivo, um grupo positivo e o H+, que obviamente é positivo, querendo entrar. O que nós vamos ter? Uma enorme repulsão entre esses 3 grupos positivos e o H+. Isso aí ajuda o H+ a entrar? Muito pelo contrário, o joga para longe, o joga para fora da molécula da amina terciária. E a amina terciária acaba sendo, então, a mais fraca de todas, mais fraca do que a própria amônia. Compreendeu? Bem, o que mais que temos de importante nos nitrogenados? Vamos ver as amidas. As amidas são uma classe não tão importante assim, mas nesse estudo precisamos vê-las, porque elas têm uma característica muito interessante. Observe então a característica. As amidas são neutras, são intraneutralizadas. Veja aqui o desenho, repare. RC dupla O ligou, em verde você tem a parte ácida da amida. E aqui você tem um grupamento NH2, que eu coloquei em vermelho, para te lembrar que é a parte básica da amida. Repare, uma parte ácida, uma parte básica. Dentro da mesma molécula temos grudadas diretamente a parte ácida e a parte básica. Um ácido, uma base, a amida é o quê? Neutra. Amidas na prática são neutras e eu vou te ensinar um truquinho. Às vezes aparece em prova que a amida é salina. Salina? É salina. Repare só, ácido mais base não dá sal mais água? Não é essa a reação mais manjada de toda a química? Ácido mais base, sal mais água? Se na amida eu peguei uma parte ácida e uma parte básica, a amida é dita salina. É verdade uma coisa, a maioria das amidas chega a ter um gostinho de sal. Repare, nesse tema de neutralização dentro da molécula, precisamos ver um exemplo muito interessante, muito importante, que são os aminoácidos. Repare só a estrutura de um aminoácido. Você tem aqui à direita a carboxila, você tem aqui à esquerda, pendurado no carbono alfa, um grupamento NH2. E daí? E daí o seguinte, que o aminoácido vai funcionar como ácido ou como base, dependendo do meio em que ele se encontrar. Do meio? Sim, repare. Se você coloca um aminoácido num meio ácido, ele vai funcionar pelo grupamento NH2. Ele vai funcionar como se fosse uma base. Agora, se você o coloca num meio básico, ele vai funcionar como se ele fosse ácido. Ele vai funcionar pela carboxila. Moral da história. Aminoácidos reagem sempre. Independente do meio ser ácido ou do meio ser básico, a reação dele ocorrerá. Ele se adapta ao meio. Isso é uma característica muito interessante que, na prática, só os aminoácidos têm. Precisamos de um fechamento e vamos para esse fechamento agora. Repare, vou colocar na imagem para você uma ordem geral de tudo que nós vimos, uma ordem geral de acidez dos compostos orgânicos. Veja lá comigo na imagem. Aminas são as bases orgânicas. Álcool, o álcool é quase neutro, a amida é completamente neutra, fenol tem alguma acidez e o ácido, é claro que é ácido. Repetindo, olha só, aminas são as bases orgânicas, álcoois são fraquissimamente básicos, amidas são neutras, fenóis um pouquinho ácidos e os ácidos, bem, naturalmente os ácidos são ácidos. Precisamos então agora, bem, o pessoal da produção preparou para nós uma pesquisa sobre o que as pessoas sabem sobre uma tal de serotonina, um composto interessantíssimo ligado a chocolate. E chocolate eu gosto sempre. Vamos à pesquisa.
A vontade de comer doce e a sensação de já estar satisfeito com o que comeu depende de uma parte do cérebro chamada hipotálamo. Com taxas normais de serotonina, as pessoas conseguem controlar a vontade de comer doce com mais facilidade. Vamos ver se as pessoas sabem disso? Oi pessoal, tudo bom? Algum de vocês às vezes sente aquela vontade, aquele desespero de comer doce? Não, não sou chocolate. Se eu disse pra vocês experimentarem um chocolate aqui, vocês iam aceitar? Você se sente mais à vontade, mais calmo quando você come um doce, um chocolate, uma bala? Sabe por que isso? É um hormônio que tem na gente que quando você come chocolate ele estimula isso. Chama-se serotonina. Ele é responsável pela estabilidade mental. A senhora às vezes sente aquela vontade de comer chocolate, aquele desejo? Quase sempre. Se sente mais tranquila? Algum de vocês dois às vezes tem aquela vontade, aquele desejo de comer chocolate? Tem. Você é um chocolate? Sou. E agora, você se sente mais calma, mais tranquila? Normal. Uhum. Você às vezes sente aquela vontade, aquele desejo de comer doce? Sim. Você se sente mais tranquilo, mais sossegado? Mas bem melhor, né? Tá bom. Uhum. Você vê que o chocolate contém uma substância que chama serotonina? E essa substância faz que a gente fique tranquila, que ela é responsável pela estabilidade mental? Mas não chega a ser uma droga, né? Não, é uma substância. Não é uma droga, ela é nociva. Faz que a gente sente vontade de comer doce, sabia? Não sabia. A serotonina, então, está muito ligada a você estar feliz ou não. Por exemplo, da pesquisa, da enquete do chocolate. Se você come chocolate, chocolate é uma coisa que você gosta, a produção de serotonina aumenta e você se sente feliz. Veja um interessante exemplo sobre como funciona isso tudo. Olha só na imagem. A serotonina é um composto orgânico presente no tecido cerebral e é responsável pela estabilidade da mente. Quantos grupos básicos e quantos grupos ácidos a fórmula estrutural da serotonina apresenta? Bem, para isto precisamos olhar a fórmula estrutural. Então veja lá que coisa interessante. Um anel aromático com hidroxila presa nele. Anel aromático com hidroxila, fenol. Fenol, grupo ácido, uma pequena acidez, coisa fraca, mas um grupo ácido. Aqui, NH, repara, esse nitrogênio está fazendo uma simples, uma simples, uma simples. Está fazendo as três ligações simples. Então, ele tem um par de elétrons disponível. Ele tem um par de elétrons não ligantes. Acostume a pensar sempre assim. Isto é que vai decidir a química dos nitrogenados. Se tem um par de elétrons não ligantes, pode receber um H+. Se pode receber um H+, é uma base. Aqui já está mais fácil. NH2, todo mundo está acostumado a associar NH2 à basicidade. Então, como é que ficamos nessa história? Dois grupos básicos. Aqui, neste NH, e aqui, neste NH2. E um grupo ácido, uma hidroxila fenólica. Ou seja, resumindo, serotonina tem dois grupos básicos e um grupo ácido. Valeu? Vamos ver um interessante exercício. A não proliferação de bactérias em meios ácidos é um recurso usado na conservação de alimentos que não sejam predominantemente proteicos. Baseado nesse princípio, o composto usado como conservante é, e veja uma sequência impressionante de fórmulas que temos aqui. C6H5, anel aromático, CH2OH, hidroxila ligada a carbono saturado, álcool, CHO, na verdade C-OH, isto é um aldeído. C-O, NH2, isso aqui é uma amida. C6H5, anel aromático, NH2, isso aqui é uma amina. Achamos a resposta. C6H5, CO2H, C-O, OH. Encontramos uma carboxila, ou seja, temos um ácido carboxílico que tem a característica ácida que faz o ácido ser um conservante de alimentos não proteicos.
Fechamos essa ideia, fechamos essa aula e eu vou te dar agora as minhas dicas de estudo. Bem, na minha dica de estudo eu vou te dar uma missão. Você vai passar a ler rótulo de tudo que você comer. E você vai encontrar lá sempre escrito conservante. Agora você já sabe o que é um conservante. Um composto ácido para impedir a proliferação de bactérias. Consequentemente, você vai ver o conservante, olhar o nome, pesquisar a fórmula e descobrir por que ele é um ácido. Assim, a química orgânica vai cada vez mais entrando em sua vida e você vai estar estudando quando não pensa que está estudando. Esse é o grande segredo de tudo, o olhar curioso sobre a vida, o olhar científico sobre o mundo que nos cerca. Bons estudos! Na aula de hoje, vimos a acidez dos compostos oxigenados. Que são os álcoois, os fenóis e os ácidos. Aprendemos a basicidade dos compostos nitrogenados. Vimos detalhadamente as aminas e as amidas. Bons estudos! Meu companheiro de sala de aula, minha companheira, repare só, a tendência mais moderna de olhar acidez e basicidade, a maneira como esse assunto vem sendo cobrado nos exames vestibulares, é que você descubra grupos, não exatamente um estudo mecanicista de funções. A ideia é olhar grupo, você buscar uma hidroxila fenólica, você buscar um grupamento amino, você buscar uma estrutura que tem um aminoácido complexo para ver quantos grupos ácidos tem, quantos grupos básicos tem. Isto é um moderno nesse assunto. Ou seja, mais uma vez, precisamos levar o nosso aluno a identificar estruturas, mais do que identificar funções, identificar estruturas. Essa é a nossa missão. Um bom trabalho para todos nós.